Operadores relacionais. Esses operadores somente são usados quando se deseja efetuar comparações. Essas comparações só podem ser feitas entre objetos da mesma natureza, ou seja, o mesmo tipo de dado. O resultado de uma comparação é sempre um valor lógico, ou seja, sempre verdadeiro ou falso. Operadores relacionais. Então aqui nós temos alguns exemplos que é utilizado no BioB. Então nós temos o operador de igualdade, né, que é igual a, ele é representado por esse bloco. E aqui nós temos o exemplo, A é igual a B, né, a variável A é igual a B. O resultado disso aqui retorna um valor lógico, pode ser verdadeiro ou falso. Nós temos o bloco maior que é representado por esse bloco. E aqui nós temos o seu exemplo, A maior do que B. Na sequência temos o operador menor que é representado por esse bloco. Então A menor que B. E nós temos, diferentemente das outras linguagens que possuem um operador próprio de maior ou igual, no BioB ele já não conta com esse recurso. Então se a gente quer produzir esse mesmo resultado, né, fazer uma comparação de maior ou igual, a gente precisa fazer a combinação de operadores relacionais com os operadores lógicos. Que nesse caso aqui, os operadores relacionais que eu estou utilizando nesse bloco, nessa operação de maior ou igual, são o operador relacional de maior e o operador relacional de igualdade. E estou utilizando em combinação com eles dois um operador lógico ou, né, OR. Então, dessa forma aqui, a gente consegue produzir o mesmo resultado de um operador das outras linguagens que é representado por maior ou igual. Então, o exemplo aqui dele. Então, A é maior ou igual a B. Então, essa seria a forma da gente estar utilizando esse operador. Então, A é maior ou igual a B. E mesma coisa para o operador de menor ou igual. Então, A é menor ou igual a B. Então, temos mais exemplos de operadores relacionais. Mesma coisa. Uma coisa que não foi dita é que os operadores aritméticos possuem prioridade maior do que os demais operadores, ou seja, o operador aritmético ele tem prioridade maior que os operadores relacionais. Nesse exemplo aqui, a primeira coisa, nessa expressão, a primeira coisa que a gente tem que observar é que nós temos operadores aritméticos, tá, como multiplicação e adição, e temos um operador relacional, que é o de menor ou igual. Então, resolvemos primeiro os operadores aritméticos. Na sequência aqui, como nós temos multiplicação e divisão que tem a mesma prioridade, resolvemos o operador que está mais à esquerda, que é o de multiplicação. Então, 4 vezes 3, 12. Mantém-se, né, repete-se 1. Mantém-se novamente o operador relacional. E na sequência, resolvemos a multiplicação, né, 5 vezes 8. E ao final, divida esse valor por 2, que vai resultar em 20. Tá, próximo passo, ainda temos o operador aritmético. Então temos que resolver ele primeiro, que é o operador de adição. Então 12 mais 1, 13. Mantém, né, menor ou igual a 20. E agora sim, a gente vai estar resolvendo de fato o operador relacional. Então 13 é menor ou igual a 20? Sim, é verdadeiro. Então ele vai retornar para mim verdadeiro. Então no BioB é a mesma coisa, representando essa mesma estrutura aqui. Fica meio grande, é assim mesmo, porque é uma estrutura composta por vários blocos. Então mesma coisa lá, o exemplo, nós temos um bloco de multiplicação. Sempre, só lembrando que o bloco mais acima, o nível mais acima é sempre resolvido primeiro. Então observem que ele altera de cor, então quando ele está numa cor
conforme o nível dele, ele modifica a sua cor. Então aqui o que a gente tem nível mais alto aqui é o operador de multiplicação e os operadores de divisão. Então eles serão resolvidos primeiro. Na sequência, o operador de adição e multiplicação. E por último, os operadores relacionais, né? São menor e igual. Operadores lógicos atuam sobre expressões retornando sempre valores lógicos, como verdadeiros ou falsos. Então nós temos o operador AND, esse é o bloco que representa ele no BYOB. Então, resultado, retorna verdadeiro se ambas as partes foram verdadeiras. Como assim? Então, se a operação que estiver nesse lado aqui do operador AND e a operação que estiver neste lado aqui, se ambas forem verdadeiras, ele vai retornar para mim o valor verdadeiro. Se caso ao contrário, uma delas for falsa ou as duas for falsa, ele vai retornar para mim falso. O próximo é o operador OR, né? OR. Então basta que uma parte seja verdadeira para retornar um valor verdadeiro. Ou seja, nesse operador OR aqui, nesse bloco OR, se pelo menos um lado aqui a condição for verdadeira, ele retorna para mim verdadeiro. E por último nós temos o operador NOT, que é o operador de negação. Então o que ele faz? Ele inverte o estado. Então de verdadeiro passa para falso e vice-versa. Ou seja, se nessa condição aqui, nessa condição do bloco NOT, a gente tem uma operação aqui que retorna valor verdadeiro, ele vai inverter o valor dessa operação. Ou seja, se é verdadeiro, ele vai tornar falso. E se aqui for falso, ele retorna verdadeiro. Tabela da verdade. Ela expressa todas as combinações possíveis entre os valores lógicos. Então, começando pelo operador AND, né, que é de conjunção. Então, nós temos A verdadeiro e B verdadeiro. O resultado entre essas duas, o resultado utilizando o operador AND, né, ou E, entre esses dois valores vai ser verdadeiro, ou seja, verdadeiro e verdadeiro retorna verdadeiro. Por quê? Porque eu falei que eu tinha dito como eu disse anteriormente, né, o operador AND ou E, ele retorna verdadeiro se ambos os lados forem verdadeiros. Então nesse caso aqui ambos os lados são verdadeiros, A e B. Se A e B são verdadeiros, ele retorna verdadeiro. Aqui nós temos verdadeiro e falso. Como nós temos uma condição falsa, ele vai retornar para a gente falso. Então, verdadeiro e falso, falso. E a mesma coisa, falso e verdadeiro, falso. E por último, como as duas condições são falsas, ele retorna falso. Então, o operador OR, né, ou disjunção. Verdadeiro e verdadeiro, ele retorna para a gente verdadeiro. Verdadeiro ou falso, retorna verdadeiro. Falso e verdadeiro, retorna verdadeiro. E falso, retorna falso. Ou seja, se pelo menos uma condição, um lado for verdadeiro, o operador OR vai retornar verdadeiro. Operador de negação, note. Só relembrando, ele inverte o estado de um valor. Então, A verdadeiro, não A falso, ou seja, o que era verdadeiro ele tornou falso. Falso, não A retornou verdadeiro, ou seja, o que era falso ele tornou verdadeiro. Prioridades. Então, assim como os operadores aritméticos, a aplicação dos operadores lógicos deve seguir uma regra de prioridade. Ou seja, o operador NOT tem prioridade 1,
ou seja, ele tem maior prioridade que todos os outros. O operador AND tem prioridade 2 e o operador OR, né, tem prioridade 3. Aqui um exemplo de operadores lógicos. Novamente, lembrando que eu falei anteriormente, como o operador aritmético ele tem prioridade sobre todos os outros. E na sequência, prioridade 2, nós temos os operadores relacionais. E por último, os operadores lógicos, tem prioridade 3. Como nesse caso aqui, nessa expressão, a gente tem operadores relacionais e operadores lógicos, como os operadores relacionais têm prioridade maior, resolvemos primeiro eles. Então, 5 maior que 10, falso. Então, respondemos falso aqui embaixo. Mantém-se o operador lógico, porque ele tem prioridade 3, então resolve-se depois. Outro operador relacional. 10 é igual a 10, verdadeiro. Então, escrevemos verdadeiro aqui embaixo. Novamente, mantém-se operadores lógicos, AND e NOT. E resolvemos o operador relacional que tem dentro do NOT. Então, 3 é igual a 4, falso. Então, escreve-se falso. Agora, nós temos nessa linha, nessa expressão aqui, nós temos agora só operadores lógicos. Então, observamos quem tem maior prioridade entre eles. Lembrando que eu falei que NOT tem prioridade 1, portanto, ele vai ser resolvido primeiro. Então, NOT F, né, não falso, como ele inverte estado, isso aqui retorna verdadeiro. Então, escrevemos verdadeiro aqui embaixo. Novamente, analisando essa expressão, nós temos o operador OR e AND. Como o AND tem prioridade maior que OR, então ele será resolvido primeiro. Então, verdadeiro e verdadeiro, como as duas condições são verdadeiras, ele retorna para mim verdadeiro. Escrevemos aqui embaixo. E por último, nós temos o operador OR, né? Falso e verdadeiro. Como um lado dele é verdadeiro, ele retorna verdadeiro. No BYOB a gente representa dessa forma, né? 5 maior que 10, ou nesse caso aqui, o operador que está mais ao topo são os operadores relacionais de igualdade. Então, eles serão resolvidos primeiro. E por último, os operadores de nível mais baixo.